Recentemente, com o literal resgate de diversos clássicos da teledramaturgia pelo Globoplay, algumas gerações estão tendo a oportunidade de conhecer ou conhecer mais sobre o trabalho de muitos artistas, alguns deles já falecidos. Mas a nossa homenageada deste Vale a Pena ainda está viva para receber essa nossa rememoração da sua carreira e tem conquistado mais público com esses trabalhos voltando à tona. Maria Pompeu. Antes de falarmos sobre a trajetória de Maria Pompeu, eu peço a você, como peço sempre, que se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, se você não tiver feito isso ainda. Ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Você é avisado assim que nós fizermos as publicações. Deixe o seu comentário, deixe seu like, compartilhe os vídeos do canal com outras pessoas que você sabe que podem se interessar pelo que a gente publica aqui e também leia o nosso conteúdo no observatoriodatv.com.br. E se você puder ser membro aqui do canal também, agradecemos, tá? Clique aqui, seja membro, que você entende melhor como funciona, o valor é pequenininho e é muito importante para a gente também. Maria Pompeu realmente se chama Maria Pompeu. Vocês não estranham que eu vou ficar toda hora mexendo no óculos, gente, porque ele não tem isso aqui, tá vendo só? Aquela pedrinha que segura. Então, toda hora ele me cai aqui, mas enfim. E é culpa minha mesmo que eu escolhi essa armação. Maria Pompeu realmente se chama Maria Pompeu. Ela completou 88 anos de idade, agora em 2024, no dia 27 de outubro, o dia do segundo turno das eleições municipais, onde houve esse segundo turno, né? Então fica também aqui os nossos parabéns para a Maria Pompeu. Ela é natural do Rio de Janeiro. Na sua família não havia uma tradição de artistas, de músicos, enfim, nada que fizesse uma história muito comum entre artistas, principalmente dessa geração, os nascidos nos anos 20, 30, 40, que conviveram com um cenário artístico no seio familiar. Não foi o caso da Maria Pompeu, que era filha de uma costureira, por exemplo. E nasceu e se criou, como a gente costuma dizer, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, bem na região central da cidade mesmo, né? Tem a Lapa, Santa Teresa, ali a Ceilândia, a Glória, enfim. Ainda adolescente, na década de 50, ela começou a despertar o seu apreço pelas artes no sentido de exercício profissional, quem sabe um dia, quando ela tomou contato com as atividades do Teatro do Estudante e também do Teatro Duzi, que eram conduzidas por uma figura muito importante do teatro brasileiro, um grande incentivador da arte dramática no Brasil, professor, orientador, uma pessoa que teve um papel determinante na carreira de muitos artistas. Eu estou falando de Pascoal Carlos Magno. Seguramente, se você acompanha o nosso Vale a Pena aqui sobre outros artistas e também conteúdos que falam da carreira e da vida dos atores, enfim, seguramente esse é um nome que deve ser familiar para você. Pascoal Carlos Magno. E Maria Pompeu, dividida um pouco ali entre esse interesse pelo teatro e até a necessidade de melhorar de vida, enfim, custear os estudos de teatro, porque a mãe dela, costureira, além de não ter grandes condições com o seu trabalho de costureira para pagar esses estudos, ela também não via com muito bons olhos que a Maria Pompeu seguisse esse caminho. Lembrando que aí nós estamos falando de uma adolescência na década de 50 e antigamente os artistas eram todos considerados pessoas fora de um exemplo moral, por assim dizer, né? As meninas eram todas mulheres da vida, os rapazes eram todos pederastas, como eles eram chamados, fora os vícios em drogas, em álcool, em tudo que não presta. Eles eram mal vistos, né? Então, uma mãe costureira em Santa Teresa não desejava, antes da metade da década de 50, que a sua filha fosse artista. Então, que no mínimo para pagar os estudos de teatro dela, ela trabalhasse. E assim foi. Ela foi estudar e trabalhar para custear os seus estudos. Na década de 50, Maria Pompeu estudou no Instituto Brasil-Estados Unidos, formou-se lá em 1955 e também estudou na Aliança Francesa. Em 1957 formou-se lá e em meio a esses grandes conhecimentos, quando ela já iniciou a sua atividade em teatro amador e pouco depois também no teatro profissional,
E depois de ter contato com professores como Maria Clara Machado e também ter estudado no próprio tablado de Maria Clara Machado, ela teve, por exemplo, aulas com Esther Leão, de voz, e com a própria Maria Clara Machado, de improvisação. Pois bem, no teatro amador, Maria Pompeu iniciou-se em 1952 com uma peça chamada Lázaro, cujo texto é de autoria de Francisco Pereira da Silva e a direção, na ocasião, foi de Pernambuco de Oliveira, também profissionais relevantes do nosso teatro. Pouco depois disso, como eu disse, já em 1955, ela foi convidada para integrar o elenco da montagem de uma peça chamada Os Diálogos das Carmelitas, junto com a Fundação Brasileira de Teatro, que era liderada por Dulcina de Moraes, e a partir daí não parou mais, né? Inclusive, relativamente demorou para iniciar suas atividades na televisão em relação à sua geração, principalmente em termos de telenovela, né? E dedicou-se a vida toda a teatro, um pouco também a cinema, fez muita televisão, mas principalmente a teatro. Produziu, escreveu, criou espetáculos e, em boa parte da sua trajetória teatral, Maria Pompeu pensou em espetáculos que conquistassem novos públicos para o teatro, ou seja, espetáculos focados em público infantil e infanto-juvenil que, como nem sempre dá para fazer isso em teatros propriamente, por conta dos custos, etc., ela foi uma das pioneiras, dá pra gente dizer, em levar espetáculos para escolas e com isso promover debates, incentivar a curiosidade dos alunos pelos temas abordados e pela própria atividade artística teatral. Das muitas, e aí não é exagero, são cerca de 100 espetáculos desde os anos 50, nós estamos aí falando de quase 70 anos, né? Dos muitos espetáculos dos quais Maria Pompeu participou, nós podemos citar os seguintes: A Revolta dos Brinquedos, Joãozinho Anda para Trás, 13 Degraus para Baixo, Écuba, Retrato de Madonna, Arena, no Teatro de Arena, Revolução na América do Sul, E Deus Criou a Varoa, Pirli Patinha e o Quebra-Nozes, uma montagem da Branca de Neve na qual ela fez o papel da madrasta, Esses Jovens Sonhadores e Seus Caminhos Maravilhosos, Reencontro Drummond Todo Dia, Ritmos e Cores, um espetáculo de jograis com Rubens de Falco, isso já na década de 70, A Farsa da Boa Preguiça, Cegonha, Que Cegonha, O Balcão, Calúnia, Nossa Cidade, Doroteia, Toalhas Quentes, O Fiel Camareiro, A Vida é uma Ópera, Em Família, de Oduvaldo Viana Filho, Boing Boing, de Camolete, A Escada, de Jorge Andrade, Roleta Paulista, Rua São Luís, 27, oitavo andar, que salvo erro meu é do Abílio Pereira de Almeida, A Casa de Bernarda Alba e muito mais, além de ter criado o Drama Clube para leituras dramatizadas de textos teatrais no Instituto Brasil Estados Unidos, do qual ela foi aluna na década de 50. No cinema, Maria Pompeu ingressou ainda ali pela década de 50, virando para 60, e participou de alguns filmes bastante relevantes ao longo dessas décadas todas. Podemos citar os seguintes: Amor para Três, Crime no Sacopan, que é inspirado numa tragédia real muito comentada, né? Boca de Ouro, As Aventuras de Chico Valente, Os Paqueras, Pais Quadrados, Filhos Avançados, A Casa Assassinada, Como Ganhar na Loteria Sem Perder a Esportiva, esse título é muito bom, né? Como é Boa a Nossa Empregada, A Rainha do Rádio, Tensão no Rio, O Homem Nu, Minha Vida em Marte e Quem Vai Ficar com Mário. Esses foram alguns dos filmes que contaram com a Maria Pompeu no elenco. No gênero telenovela, como eu disse, ela demorou um pouco em relação à sua geração e por dedicar-se bastante a teatro, tanto infantil quanto a adulto. E estreou em 1968 na TV Globo numa novela que era gravada aqui em São Paulo, chamada A Grande Mentira, escrita pela Edi Maia. A sua personagem se chamava Gina. Essa novela é a mais longa produzida pela TV Globo até hoje, com 341 capítulos. Depois disso, ela participou de outros trabalhos na emissora, basicamente novelas, também esteve em minisséries, mas basicamente novelas. Ela foi, por exemplo, a Dona Soledad em Rosa Rebelde, da Janete Claire, que ela pegou pelo meio, né? Salvo erro meu, ela não estava desde o começo no elenco de Rosa Rebelde.
teve que terminar a Grande Mentira para entrar depois, né? Enfim. Foi Teresa em Verão Vermelho, do Dias Gomes, em 1970, uma novela das 10. E na novela das 10 seguinte a essa, viveu a Marisa, Assim na Terra como no Céu, outra do Dias Gomes, entre 70 e 71. Marisa era a ex-mulher do Renatão, que era o personagem do Jardel Filho, com quem ele tinha uma filhinha pequena. E ele chamava essa ex-mulher, que ainda fazia parte ali da sua vida, de Madame X. Isso é muito, muito curioso e um retrato bem daquela época, né? Depois disso, Maria Pompeu esteve no elenco de João da Silva. Esse é um projeto que não é da TV Globo, embora a TV Globo também tenha exibido, né? É um projeto da Fundação de Televisão Educativa, do professor Gilson Amado, uma novela escrita pelo Lourival Marques, que foi levada ao ar pela primeira vez ali em meados da década de 73 para 74. E até o começo dos anos 80 foi sendo reprisada em todas as emissoras, dá pra gente dizer. Maria Pompeu esteve presente nesse elenco também com Maria Fernanda, com Lourdes Maier, com Eduardo Tornag e com, claro, o Nelson Xavier, que fazia... Com claro é bom, né? E, claro, com o Nelson Xavier, que fazia o João da Silva propriamente. A atriz também participou de O Espigão, em 1974, essa novela que já está no Globoplay e atualmente aqui na data da nossa gravação está também em exibição no canal Viva 70 Fest. Nessa novela do Dias Gomes, ela interpretava uma personagem chamada Leda, que era a governanta da casa do protagonista, o Lauro Fontana, que era interpretado pelo Milton Moraes, casado com a Cordélia, a Sueli Franco, né? Ela, uma companhia constante da Cordélia, aturando os faniquitos, os chiliques da Cordélia, consolando-a, dizendo que ela não tem por que ter ciúme do marido, desconfiar que o marido tá chegando tarde porque tá com outra mulher, etc. E sempre tomando uma bota da Cordélia. O que você entende de homem? Você não tem experiência nenhuma de homem pra saber se ele é bom, se ele não é, se ele tá com outro, se ele não tá. Ele esqueceu? Esqueceu. Mas é uma falta muito justificável, dona Cordélia. Seu Lauro é um homem de negócios, ele tem 1000 preocupações. E 1000 tentações também em volta dele. Todo homem tem. Mas o homem rico, charmoso, tem muito mais. Mais tentações e menos defesas. Dona Cordélia, seu Lauro é um homem muito correto. Oh, Rita, estou vendo que você entende muito pouco dos homens. É possível, madame. Né? Essa Leda realmente é uma santa, porque a Cordélia é dura de aturar. E logo em seguida, Maria Pompeu participou de Pecado Capital, da Janete Claire, entre 75 e 76, que, a exemplo de O Espigão, já está no Globoplay e está em exibição atualmente no canal Viva 70 Fest. Nessa novela, o papel da Maria Pompeu foi o de Dona Djanira. Dona Djanira, que era a secretária apaixonadíssima pelo seu patrão, seu Salviano Lisboa, que é o Lima Duarte. E eu que pus. O senhor gosta de rosas vermelhas? Saúde. Eu sou alérgico a flores. Mas como? Me disseram que o senhor gostava de rosas vermelhas. Eu gosto, de longe. Curiosamente, falei da Sueli Franco agora, que fez a Cordélia, né? No remake dessa novela, Pecado Capital, no final dos anos 90, quem interpretou a Dona Djanira foi a Sueli Franco, esse papel que tinha sido da Maria Pompeu. São as coincidências da trajetória desses artistas, né? Seguramente não foi proposital, mas enfim, caso tenha sido, é uma curiosidade a mais, né? E em 1977, Maria Pompeu esteve no elenco de uma novela chamada Nina, de Walter George Durst, uma novela das 10. Aí o seu papel foi de uma das professoras do colégio onde a Nina, que era a Regina Duarte, dava aula, a professora Clorinda. Logo depois de participar de Nina, Maria Pompeu esteve também em Marina, novela das 6 da TV Globo, escrita pelo Wilson Aguiar Filho, baseada na obra do Carlos Heitor Coni e da Sulema Mendes. Nessa novela, ela interpretava a mulher do seu João, que era o Castro Gonzaga, mãe do Ivan, o Edson Celulari, Dona Matilde, salvo erro meu, eu anotei aqui para não falar errado, mas é isso mesmo, Dona Matilde. E em 1982, ela foi Dona Amélia em O Homem Proibido, escrita pelo Teixeira Filho, baseada na obra do Nelson Rodrigues. Essa novela era protagonizada pelas duas primas criadas como irmãs, né? A Elizabeth Savala e a Lídia Bronde. Pois bem,
Ao longo da década de 80, Maria Pompeu dedicou-se a muitas atividades em teatro, esteve até um pouco ausente de televisão, mas foi retomando a presença no decorrer dos anos e participou de alguns trabalhos, notadamente a partir da década de 2000, por exemplo. No ano 2001, ela foi a Nenzinha, que era empregada da casa do Tarcisinho, o Mauro, na novela Estrela Guia, da Ana Maria Moretson. Foi uma novela das 6, curtinha, de apenas 83 capítulos, exibida entre março e junho daquele ano. Nenzinha, de novo suflê de cenoura? João adora. Mas você mima demais esse meu menino. Pelo menos eles comem verdura. Não são chatos pra comer feito você é. Ai, Nenzinha, não fala uma coisa dessa na frente deles. Te entregando, hein, mãe? Não, é que quando a sua mãe era criança, ninguém se preocupava tanto com saúde, né? Então você é muito velha, hein, mãe? Ela fez uma participação muito breve em O Clone, da Glória Pérez, em 2002. Foi uma senhora que é vizinha ali do apartamento da Clarice, que é a Cissa Guimarães. Se eu não me engano, ela é vizinha deles no prédio e participa de algumas cenas em que o Nando, filho da Clarice, que é o Thiago Fragoso, está numa crise de abstinência. Ele precisa arrumar dinheiro para comprar tóxicos, né? Comprar drogas. E essa senhora é vítima daquela situação de choque e violência do Nando. E ela também fez uma participação na TV Record em Prova de Amor, uma novela do Thiago Santiago, exibida entre 2004 e 2005. No final da novela, salvo erro meu, ela é uma senhora que tem um envolvimento com o Gerião, que é o personagem do André Segatti, né? Se eu não me engano. Além desses trabalhos, na década de 2000, Maria Pompeu marcou presença em Da Cor do Pecado, em Belíssima, como uma das vedetes que participaram do final, ali numa homenagem junto com Carlos Manga, as grandes vedetes históricas aqui do Brasil. Maria Pompeu teve uma carreira como vedete, porque é muito bonita, né? Chamou atenção na sua época, teve uma fase da sua carreira também como vedete. Isso se justificou nessa homenagem, foi relembrado com a merecida homenagem, né? E também na década de 2000 ela participou de Queridos Amigos, uma minissérie da Maria Adelaide Amaral, exibida em 2008, e nesse mesmo ano de 2008 ela fez Ciranda de Pedra, a novela do Alcides Nogueira, baseada no romance de Lígia Fagundes Telles. Outros trabalhos da Maria Pompeu de lá para cá foram a novela O Astro, que foi escrita pelo Alcides Nogueira também, com o Vitor de Oliveira, com o Tarcísio Lara Puyat, também com o Geraldo Carneiro, né? Baseada no original da Janete Claire. Nessa novela, Maria Pompeu interpretava a avó do Natal, que era o Antônio Calone. A Dona Dalva, é isso mesmo, Dona Dalva. Eu ia falar um outro nome completamente diferente. Em Ciranda de Pedra era a Dona Joaquina, eu ia falar Dona Joaquina. Em O Astro era a Dona Dalva, a avó do Natal, que era um bandido, uma pessoa que as pessoas tinham medo e respeito ali na Penha, onde alguns dos personagens moravam, e que a certa altura da novela ele é assassinado por um dos vilões dessa novela, né? O Neco, que era o papel do Humberto Martins. Obrigado por tudo que a senhora fez por mim até hoje. Neto, mas que emoção toda é essa? Deixa quieto, dona Dalva. Ele tá todo sentimental. Essa personagem, Dona Dalva, salvo erro meu, no original dos anos 70 não havia, mesmo porque o perfil do Natal mudou de uma versão para outra. O Natal era o Carlos Eduardo Dolabella, era um açougueiro, enfim. Ela também participou de uma novela do Manuel Carlos em 2014, chamada Em Família, no papel de Dona Wanda, e foi a tia Dorinha, tia do professor Edgar, que era o Guilherme Piva, na fase da Malhação chamada Malhação Sonhos, um pouquinho depois dessa novela Em Família, né? Essa fase foi exibida entre 2014 e 2015 e foi reprisada durante a pandemia, né? Infelizmente o motivo é muito triste, mas teve essa reprise. Maria Pompeu, não me consta que ela esteja oficialmente aposentada. Inclusive há colegas de mais idade do que ela, como Fernanda Montenegro, Natália Timber, Rosa Maria Murtinho, enfim, que não estão aposentadas, né? Quem sabe nós ainda não possamos ver Maria Pompeu em novos trabalhos, ainda que participações breves, que não exijam muito, enfim, caso ela já tenha alguma dificuldade ou para decorar, ou para ficar muito tempo à disposição, ou para ficar em pé, enfim, a gente sabe que 88 anos acaba criando alguma dificuldade para que esses artistas que a gente cresce vendo permaneçam numa atividade muito constante como antes, né? Realmente acaba não dando a partir de certa altura para todo mundo.
Mas, de qualquer maneira, eu espero que a Maria Pompeu, caso assista aqui ao nosso programa, goste dele. Você que a admira também, que passou a admirá-la agora, conhecendo trabalhos antigos como esses. Seguramente não falamos todos, né? Tem A Sombra dos Laranjais, tem uma série de outras coisas. Mas a gente espera que esse Vale a Pena do Observatório da TV tenha servido para você relembrar a carreira dela, conhecer um pouco mais sobre ela, se chegou até aqui sendo uma descoberta essa atriz para você recentemente, pela sua curiosidade com as novelas antigas que tem cada vez mais sido oferecidas para nós, que bom, né? E esse programa eu reafirmo, como já disse várias outras vezes, é um programa para que nós homenageemos os artistas que construíram aqui a nossa dramaturgia ainda em vida deles. Eles merecem, né? Não é apenas quando falecem que os artistas devem ser homenageados. Então, mais um capítulo aqui da nossa série Vale a Pena com Maria Pompeu. Obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima. Tchau!